Tensão, barulho, arquibancadas lotadas e repercussão da mídia são alguns dos fatores que ocorrem nos jogos de futebol chamados de clássicos e que tornam a rivalidade ainda mais emblemática. E além de todos esses aspectos, ainda existem outros motivos pessoais por trás das partidas que tornam cada vez mais acirradas. Alguns clássicos pelo mundo nasceram em questões históricas, geográficas, religiosas e até políticas. E por trás de cada clássico, dentro e fora de campo, sempre há muito o que saber e o que falar sobre essas histórias. Nesse vídeo, vamos trazer 10 dos maiores clássicos do esporte mais popular do mundo. Vamos começar com o clássico brasileiro, que provavelmente vai existir algumas discordâncias sobre qual é o maior clássico do Brasil. Muitos se falam sobre o clássico Fla-Flu e o derby paulista entre Corinthians e Palmeiras. Mas o Grenal é o maior clássico do Brasil em termos de futebol. Diferente do confronto entre Fla-Flu e o derby paulista, que tem um enorme peso histórico, Grêmio e Internacional dividem o estado do Rio Grande do Sul ao meio em dia de partida dessas duas equipes. E muito dessa rivalidade é influência do futebol praticado na Bacia da Plata, a região que abrange o estado gaúcho ao Uruguai e à Argentina, onde a paixão pelo futebol é levada a níveis consideravelmente mais extremos que os demais estados do Brasil. E são duas das únicas torcidas do Brasil a terem a Barra Brava, nome dado aos torcedores que apoiam o time a todos os momentos possíveis e impossíveis. E além do mais, as duas equipes do Sul dividem também grandes títulos como Libertadores e Mundial, que aumenta mais ainda a rivalidade entre os dois. E agora vamos falar do clássico considerado o mais importante do continente africano, que é o clássico entre Al-Ahly e Zamalek. E vale ressaltar que ambos os dois times são os maiores campeões do campeonato egípcio e também os dois maiores campeões da Liga dos Campeões da África. O clássico entre Al-Ahly e Zamalek está classificado entre os mais violentos do mundo. Normalmente, quando há um jogo entre os dois clubes, as torcidas sempre entram em confronto, mesmo todas as partidas sendo realizadas em campo neutro, e a segurança policial sempre é acionada para conter os torcedores. O fator histórico é um dos maiores motivos para existir tanta rivalidade entre os dois. Isso porque o Al-Ahly é um clube nacionalista, que foi fundado e erguido com um tipo de resistência cultural à ocupação europeia no país. O Al-Ahly também, hoje em dia é famoso por ser um time do povo e das classes mais pobres do país. Já o Zamalek é totalmente o oposto. Considerado um dos clubes mais liberais, o clube foi fundado por ingleses e outros europeus. E hoje no Egito ele é tido como um time da elite, da classe média e da ideologia progressista. Agora vamos falar do maior clássico de Portugal, o clássico entre Porto e Benfica. A rivalidade entre Porto e Benfica envolve os dois maiores clubes de Portugal, que dividem a maior quantidade de títulos nacionais e internacionais. Quando entraram em campo, Porto e Benfica representaram não só dois clubes de futebol. Os clubes representaram duas macro-regiões, Porto e Lisboa, Norte e Sul. Esse clássico representa as duas maiores cidades portuguesas, o Porto muito mais identificado com o Norte e Lisboa, o Sul, por razões históricas. Vamos falar agora de outro clássico aqui da América do Sul, que é o clássico entre Nacional e Peñarol. O clássico uruguaio, que leva o nome de Superclássico, também no futebol sul-americano, Nacional e Peñarol se encontraram há muito tempo e a primeira partida que se tem informações foi realizada no ano de 1900. Os uruguaios somam 8 títulos da Copa Libertadores e 6 títulos mundiais. E já no Campeonato Uruguaio são os maiores campeões, com mais de 100 taças, somando os dois. Comparando com os times locais, os dois gigantes contam com um grande poder financeiro e, além disso, os dois também têm uma base de formação muito sólida e prolífera. E nós, conhecendo o futebol uruguaio, podemos afirmar que a rivalidade de lá não é muito saudável, por terem aquele famoso estilo de jogo catimbeiro, usado também pelos argentinos, e a força física sempre é usada em excesso em todos os clássicos.
O nascimento do Superclássico uruguaio começou por algumas diferenças políticas. O Peñarol é o time que surgiu das classes trabalhadoras de ferroviárias e também com influência de trabalhadores imigrantes. Já o Nacional veio da classe estudantil anticolonialista e nacionalista, e por isso é uma das maiores rivalidades do mundo. Voltando para a Europa, vamos falar do clássico italiano entre Milan e Inter de Milão. Os dois times de Milão dividem o mesmo estádio, e isso aumenta ainda mais a rivalidade entre os dois clubes. Esse clássico existe desde a formação dos clubes. O Milan foi o primeiro a ser fundado, em meados de 1899, e até então era o único clube de Milão, mas em 1908, ex-sócios do Milan fundaram a Internazionale, em resposta às proibições que os dirigentes do Milan tinham na época a respeito de jogadores estrangeiros. E o nome do clube já diz tudo: Internazionale, um clube internacional. E assim como o Grenal, o clássico da cidade de Milão é dividido entre vermelho e o preto e azul. Vamos falar agora de um clássico lá da América Central, que é o clássico entre Chivas Guadalajara e América do México. Lá no futebol local é considerado o maior clássico do país. E a rivalidade entre os clubes é também, assim como os outros clássicos pelo mundo, cercada de fatores comuns, como disputa entre forças da capital e interior, entre uma equipe rica que faz grandes contratações e a outra pobre que produz seus jogadores da base, e entre estrangeiros contra atletas locais. As Águias, como é conhecido, o América do México, foi fundado em 1916 na capital, por jovens estudantes, ainda no ensino fundamental de escolas da cidade. A equipe é conhecida por ter um alto poder aquisitivo no país e é representada pelo lado rico da rivalidade, pois pertence à gigantesca empresa de telecomunicação, a Televisa. Por sua vez, o Chivas é o clube pobre da história. A equipe do interior foi fundada em Guadalajara em 1906. Lá, eles têm como regra não aceitarem estrangeiros no time e, além disso, possuem o melhor trabalho de base do país. E sempre contam com seu elenco com jogadores formados da base. Agora, vamos falar um pouco sobre o maior clássico da Inglaterra, que é o clássico entre Liverpool e Manchester United, os dois maiores clubes da Inglaterra. Liverpool e Manchester são responsáveis por protagonizarem a maior rivalidade da Inglaterra. Um fato importante na história dos jogos entre os Reds e os Red Devils é que não há uma tensão que dá vida aos confrontos, ou seja, a rivalidade entre os dois clubes está longe de ser por motivos de briga, e sim foi formada apenas pela concorrência. E essa tal concorrência não começou apenas no futebol, mas sim entre as cidades, que contam com uma distância de 60 km uma da outra. E ambas disputaram o mercado portuário, muito antes da fundação dos clubes. Mas retornando ao cenário do futebol, o Liverpool e o Manchester são os dois maiores vencedores da Inglaterra. Ao todo, são quase 40 títulos do campeonato inglês. Um fato curioso em toda a história é que, pelo menos na Premier League e na história da Liga Inglesa, os dois quase nunca disputaram a corrida pela taça entre si. Mas pelo contrário, sempre viram o outro ter décadas de domínio. Primeiro foi o Liverpool, entre 72 e 92, e depois foi o Manchester, entre 92 e 2012. E agora vamos falar de um eletrizante clássico lá da Turquia, o clássico entre Galatasaray e Fenerbahçe. O clássico é totalmente diferenciado comparado com os demais pelo mundo. Isso porque é considerado um dos poucos clássicos intercontinentais do mundo. Localizado na área ocidental e oriental de Istambul, os dois clubes dividem a Turquia, em algo que vai além do mapa geográfico. Fundados no início do século XX, os dois clubes são os dois maiores vencedores do campeonato turco, com mais de 40 títulos somados. Tanto o Galatasaray quanto o Fenerbahçe contam com um poderio financeiro e qualidade técnica. Sendo assim, ambos os times servem como base para a seleção e contam sempre com um elenco com nomes renomados. Com um número grande de torcedores envolvidos, a violência, quando existem os encontros, é muito grande. Por esse motivo, todas as partidas do confronto contam com portões fechados.
Isso porque quando conviviam no mesmo estágio, a tensão dentro de campo era motivo para invasões ao gramado. A rivalidade é fruto de algo que surgiu naturalmente, pela oposição cultural entre o lado ocidental e oriental de Istambul, pela concorrência nos campeonatos e pela origem da elite do Galatasaray e trabalhadora do Fenerbahçe. E agora o clássico considerado pela maioria o maior clássico da América e um dos maiores do mundo é o famoso clássico entre Boca Juniors e River Plate. Um fato que entrega que Boca Juniors e River Plate é um dos maiores clássicos do futebol mundial é o fato de que quase 75% dos torcedores do seu país torcem para um ou para outro. Além disso, os clubes dividem a mesma cidade e fazem com que a disputa geográfica exista também. Se tratando da maior rivalidade do continente americano, o Superclássico passa também pelo número de títulos, que já juntos somam 10 taças Libertadores e mais de 70 taças do Campeonato Argentino. A origem da rivalidade entre Boca e River é basicamente geográfica. Isso porque ambos são originários do mesmo bairro La Boca, de ocupação imigrante, lá em Buenos Aires. Aliás, outro componente social que pode ser observado por conta dos apelidos que as torcidas se deram. Os apelidos que esses clubes trataram de adotar rapidamente como resposta à provocação. Para o River, os milionários, por conta de sua boa condição financeira. No primeiro momento, para o Boca, bosteiros, pelo seu contato com cavalos. Porém, hoje, devido à enorme popularização dos clubes e às sucessivas transformações econômicas na Argentina, os apelidos não se sustentam por si só, mas a violência, no entanto, é muito real. 2 dos últimos 3 confrontos entre Boca e River pela Libertadores foram marcados por violências e questões judiciais. Um exemplo desses 3 confrontos é a final da Libertadores de 2018, que teve a partida de volta disputada na Espanha, só para fugir dos confrontos entre as torcidas. E enfim chegamos ao El Clássico, o clássico mais importante do mundo. Podemos afirmar com certeza que Barcelona e Real Madrid protagonizaram a maior rivalidade do futebol europeu e talvez até do mundo. A relevância futebolística do El Clássico não consegue ser definida. Além disso, a história e a cultura também aumentam mais ainda a importância desse encontro. A maior rivalidade europeia surgiu por conta de uma natural concorrência pelo domínio esportivo e cultural. Durante a ditadura franquista de 1939 e 1975, o Real Madrid foi apropriado para se tornar uma máquina de propaganda política. Por conta da ditadura ter sido o objeto de suprimir a cultura catalunha, houve um sentimento de resistência pelo time de Barcelona e seus seguidores, sendo esses o motivo para nascer o El Clássico, e toda a elevação de ânimo e tensão há em quase todos os confrontos. Mas ainda houve um fator importante para que o clássico se tornasse o mais famoso confronto que conhecemos hoje em dia. O fato é que Real Madrid e Barcelona realizaram praticamente uma divisão política e uma tensão identitária. E isso tudo, querendo ou não, dá sentido à existência de um e de outro, que torna essa rivalidade uma das maiores do futebol mundial. E esses foram os 10 maiores clássicos do futebol mundial. Se você gostou do vídeo, dá aquela fortalecida no canal, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Além de não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, ainda irá ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.